Chegamos, graça e paz aos irmãos mais uma vez aqui presente, graça e paz aos irmãos também aqui pelo YouTube. Esse é o nosso canal oficial, Elson Jesus /MGV. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações todos os dias, 9 da manhã e às 19 horas, com exceção ao domingo que a gente coloca mais cedo, 6 da tarde, 18 horas, mas todos os dias nós temos conteúdo aqui para você, tá bom? Vamos ao tema, que o Espírito do Eterno nos dê sabedoria. Esse é o tema, querido. O trono da lei, condenação. O trono da graça, perdão. Esse é o tema que nós iremos desfrutar. Vamos à leitura. Mateus capítulo 23, versículo 1 e 2. Jesus de Nazaré, cumprindo a lei de Moisés, ele disse assim: então falou Jesus à multidão e aos seus... Eu me torno chato, porque quando eu vou falar da Bíblia, como eu falei, da palavra, eu gosto de pincelar, ensinar. E é claro que em tudo, quando a gente atenta, a gente tem uma visão mais ampla do texto. Disse Jesus a quem? A multidão e aos seus? Jesus não disse apenas a multidão. Às vezes a multidão não está pronta para ouvir verdade, porque a multidão gosta de oba-oba. Multidão gosta de movimento. O que é uma multidão? Uma multidão, imagine que o irmão Elcio se torna, entre aspas, uma pessoa popular, bem conhecida, né? Famosa. Vai fazer um evento em um estádio de futebol. Quem vai para lá? Multidão. Agora, no meio daquela multidão, existem os verdadeiros, os discípulos, os verdadeiros adoradores. Existem pessoas que andam na multidão, mas ele não faz parte da multidão. Ele é diferente. Lembra de quando Pedro traiu Jesus, negou Jesus? Todo mundo disseram: você é um deles. Não, eu não conheço esse homem. Pedro blasfemou. Aí o povo disse assim, ó, a multidão: você é um deles. Você é um deles, porque a sua fala te denuncia, te condena, é igual. Você tem uma fala, uma linguagem diferente. Você não faz parte da multidão. Então muitas vezes as pessoas estão atrás de multidão, de movimento, atrás do pastor famoso, do cantor, disse aquilo, quer tirar uma foto, quer receber um autógrafo, mas é só multidão. Em João capítulo 6, Jesus disse no versículo 27, trabalhai, não pelo pão que perece, mas pelo pão, pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. E por que Jesus falou aquilo? Porque a multidão estava seguindo Jesus, porque amava Jesus, porque acreditava em Jesus, por causa do pão. Então a multidão só vai atrás de pão. Eu declaro, eu profetizo que Deus vai te dar uma casa própria, tá, multidão? Amém, pastor. Eu declaro e profetizo que você vai ter um carro. A multidão tá, eu recebo. Agora, quando Jesus chega e diz assim: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aí o jovem ficou triste, né? Porque o jovem declarou: para onde tu for, eu te seguirei. Você vai seguir mesmo? Acabou, glória. Aí Jesus disse: olha, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus. Aí Jesus já acabou com ele, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer vir? Aí o jovem ficou triste e recuou. Porque nem todo mundo é pronto, apto para ser filho, ou nem todo mundo é discípulo ou seguidor. Mas todo mundo é multidão, vai atrás de movimento. Paulo passou em Atenas, na Grécia, está lá em Atos dos Apóstolos 17, e Paulo disse que viu vários altares
com deuses estranhos, e tinha um altar que estava vazio, e tinha lá a descrição a um Deus desconhecido. As pessoas honravam e adoravam um Deus que nem sabia quem era, mas a multidão estava lá, adorando os deuses estranhos. Aí Paulo disse: olha, eu vejo vocês atenienses, um povo supersticioso, porque aquele povo de Atenas, eles não se preocupavam em outra coisa a não ser ouvir falar alguma novidade. O povo gosta de novidade. Ali tem um profeta que adivinha o CPF, eu vou lá. Ali tem um que adivinha um chassi do carro, eu vou lá. O povo gosta dessas coisas. Mas aí Paulo disse: olha, aquele altar ali que está vazio, que vocês não entendem, o Deus desconhecido. Aí Paulo aproveitou a oportunidade. Paulo, muito sábio e inteligente, Paulo disse: eu prego Cristo, que é Senhor dos céus e da terra, que não é servido por mão de homens, e que não habita em templo feito por mão de homens, porque ele, a todos ele dá vida, respiração e tudo mais. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Paulo não queria, e Paulo não conseguia convencer a multidão, porque multidão gosta de oba-oba. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Discípulo para. Filho de Deus quer saber. Pergunta: pastor, o que quer dizer esse texto aí que o senhor falou? Agora vai lá na religião. Chega lá quando o bispo, quando o apóstolo estiver ensinando, que não ensina. Claro que você não vai interromper lá a pregação para ficar perguntando, questionando, mas tudo bem. Chega depois nos bastidores e diz assim: pastor, padre, meu líder, ô irmão, ô pastor, com muito respeito ao Senhor, por que a Bíblia fala que dízimo era a colheita da terra e o senhor pede em dinheiro? Ah, porque você está se levantando contra o ungido de Deus, porque você está encapetado, porque você não sei o quê, porque está escrito. É pecado perguntar, é pecado questionar. Os discípulos de Jesus, não. Mestre, o que isso quer dizer? Mestre, o que o senhor quis dizer nessa parábola? Aí Jesus dizia: vocês não entenderam ainda não? Eu vou explicar. Multidão quer saber de explicação, irmão. Multidão quer saber de rodar, de cair, jogar a cadeira para cima. Multidão quer saber de ensinamento, irmão. Multidão quer entrar no manto e depois... Eu lembro que eu fui nesse movimento e os irmãos caíam, a irmã caía, e eu falei: meu irmão, o que aconteceu aí? Me conte esse mistério aí. Irmão Elson, eu fui arrebatado, irmão Elson. Falei: sério? E o que aconteceu? A senhora foi aonde? Eu não sei, irmão, eu perdi a consciência. Eu falei: eu vi. Foi necessário jogar um pano branco em cima das suas pernas? Mas a senhora foi arrebatada para quê? Eu não sei não, é mistério de Deus. Que mistério de Deus, irmão? Deus não arranca o teu raciocínio. Deus te dá consciência. Conhecereis a verdade, é conhecer. Glória a Deus. E aí você acha que multidão quer ouvir isso? Não. Agora discípulo quer ouvir. Fala, Senhor. Maria sentou nos pés de Cristo. Fala, Senhor. E Marta, ansiosa: Maria, eu quero ouvir o que ele tem para falar. Zaqueu disse: sou pequeno, sou tampinha. Lembrei até do irmão Gregório agora. Eu vou subir aí numa figueira brava, cheia de espinho, mas eu não arredo daqui, eu quero ver o mestre. E Deus, sabendo da intenção do coração dele, Deus olhou para Gregório e disse: é porque ele era pequeno também. Deus olhou para Zaqueu e disse: desce, Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa, no teu coração, na tua mente, no teu entendimento, porque você é um filho de Abraão. Zaqueu, cheio de ressentimento, de arrependimento: Senhor, se eu, que ele nem tinha certeza, me parecia uma pessoa justa, mas ele era um cobrador de impostos, e todos os cobradores de impostos tinham má fama. Aí ele diz: Senhor, se, condicional, não tenho nem certeza, né? Mas todo mundo leva fama, porque por causa de um errado, todo mundo é errado, né? Mas não é. Ele diz: se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Viu? A sensibilidade de alguém que era discípulo, filho, mas que não fazia parte da multidão, que seguia só por causa do pão.
Eu vou para a igreja porque meu marido está desempregado. Ô, glória. Eu vou para a igreja porque meu filho está nas drogas. Que esse não seja o motivo. Você pode orar pelo marido, pela mulher, pelo filho, pelo pai, pela mãe. Já me pediram oração até pelo gato que estava doente. Ô irmão Elcio, o que tu fez? Paulo disse, firme de tudo com todos, para ganhar os tolos. Eu orei pelo gato. E o que aconteceu? Passou um tempo, o gato morreu. Então a oração não foi forte. Não, irmã. Não tem a ver com força, não. Porque não é por força, não é por violência. Porque tem gente que se ilude. Eu vou para a igreja porque Jesus vai me curar disso. Não estou dizendo que ele não cura, mas tem gente que morre doente. Quantas pessoas já morreram, já partiram no mundo? Crente de verdade, adorador, cantor, pregador, enganador. Mas todo mundo um dia vai partir, irmão. Agora é claro, se não chegou o tempo, pode chover canivete, pode estar o papuco do milho. Deus restaura da cinza. Não vai agora, mas parece que vai. Não vai, Deus levanta, irmão. Olha! É assim, Deus. Então a gente tem que ter uma fé racional. Deus pode, Deus faz. E se ele não fizer? É como diz uma cantora aí, ele é Deus. Agora não pode ficar frustradinho com Deus. Porque tem gente que fica frustradinho com Deus. É porque eu pedi, Deus não me deu. É porque eu queria casar com fulano casou com o outro, e a Beltrana casou com a outra, e o emprego Deus deu a outra e não me deu. Eu não quero mais saber de Deus. Olha com isso, vamos crescer, irmão. Nós adoramos pelo que Ele é, não pelo que Ele tem para nos dar, amém? Porque afinal de contas, Ele já nos deu o mais importante, esse fôlego de vida que você tem. O mais importante que Deus te deu não é o teu cabelo, não é a tua roupa, não é um carro, não é uma casa, não é nem um filho, não é nem uma esposa, não é nem um marido, não é nada disso. O mais importante que Deus te deu é a vida, irmão. Então aproveite a vida, vive a vida enquanto vida você tem. Porque multidão só quer saber de oba-oba, mas discípulos quer ouvir. Epa, parei aqui, né? Vamos lá. Dizendo, ele disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Eu acredito que vocês já entenderam, né? O quê? Jesus bate com força. Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Quem eram os escribas? Os sábios da época, os intelectuais da época. Quem eram os escribas? Os doutores da teologia da época. Quem eram os escribas? Os intérpretes da época, os tradutores da época. Todo mundo que queria entender alguma coisa recorria aos escribas. Mas os escribas estavam sentados aonde? Na cadeira de Moisés. Quem eram os fariseus? Os hipócritas, religiosos. Você não é de Deus sou eu, porque eu uso as roupas largas com os meus filactérios. Os religiosos fariseus, eles usavam uma faixa na testa com uma mini bíblia do antigo pacto que continha toda a Torá e amarrava aqui, e ele era mais santo do que todo mundo. Os fariseus da época, eles eram aqueles homens que eram ovacionados. Jesus disse: quem está sentado na cadeira de Moisés não são os meus discípulos, são os escribas e os fariseus. E eles assentavam na cadeira de Moisés. Isso é uma figura de linguagem, tá, irmão? Moisés tinha alguma cadeira? Não. A cadeira de Moisés era se apropriar da lei. Aqui, tá aqui. João capítulo 1, versículo 17, tá aqui, ó. Moisés trouxe a... Jesus trouxe o quê? Graça e verdade. Os escribas e os fariseus se assentavam aonde? Na graça ou na verdade? E na verdade? Ou na lei? Na lei de Moisés. Então quando Jesus disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus, é que eles estavam se utilizando da lei de Moisés
E aí eu peço para você entender melhor Malaquias, porque o pastor só lê, os pastores por aí, né? Só lê Malaquias 3:10 para pedir dinheiro. Mas Malaquias 4:4 diz assim: lei de Deus que Deus deu a Moisés no Monte Horebe, a saber, estatutos e ordenanças para toda a igreja. Para quem? Para todo? Está onde? Malaquias 4:4. Deus deu a lei a Moisés, para Moisés aplicar a lei à nação de Israel. Você não foi chamado para viver a lei, porque você não é judeu. E a lei não é como a igreja ensina, que é 10 mandamentos. Não. Os 10 mandamentos foi o que Deus escreveu na tábua de pedra, que Moisés colocou debaixo do braço ou nas costas e desceu lotado. E ele desceu todo glorioso, mas quando ele chegou lá, ele viu o povo, todo mundo adorando um bezerro de ouro. A multidão, que a multidão gosta de bezerro de ouro. O povo não esperou a lei de Deus descer. O povo já estava idolatrando um bezerro de ouro. Moisés cismou, jogou aquelas placas no chão e disse: acabou, vocês vão morrer. Aí Deus sobe Moisés de novo, e ele vai lá de novo e traz de novo os 10 mandamentos. Aí a partir daqueles 10 mandamentos, Deus começa a orientar a Moisés. Moisés, com fundamento nessa lei que eu te dei, você vai escrever agora estatutos e ordenanças. Aí tem gente dizendo que tem que guardar a lei de Deus. Coitado, não sabe nem o que faz. Não, irmão, que negócio é esse? Eu tenho que guardar a lei de Deus. Não, a lei de Deus foi para Israel, porque estava fundamentada em estatutos e ordenanças. Não, irmão, mas se eu não guardar o sábado, se eu comer carne de porco, se eu não der o dízimo, se eu não fizer isso, aí eu quebro a lei de Deus. Mas não é para você viver a lei. A lei se fundamenta em estatutos e ordenanças. Quando Moisés desceu com a lei de Deus, Deus disse: agora pega e escreve. E aí Moisés começava a escrever nos papiros, no couro de animais, em pedra. Ou você acha que de Gênesis, todo o livro do Antigo Pacto até Malaquias, ou seja, os livros, os primeiros 5 livros que Moisés escreveu propriamente dito, os outros foram os profetas, mas os 5 livros chamados a Torá, ou Pentateuco, você acha que Moisés trouxe tudo naquela pedra? Claro que não, Moisés ficou escrevendo. E aí Deus dava desígnio para Moisés: a moça que casar não sendo virgem e mentir para o marido dizendo que é virgem, e quando ele for para a noite de núpcia, isso era lei, irmão, descobrir que ela já tinha sido, vou usar a linguagem daquele povo, né? Possuída por outro homem, essa moça ela era executada imediatamente. Isso era a lei de Deus. Se 2 homens tivessem traçado na porrada, houve uma situação, 2 homens começaram a brigar. Imagine um exemplo que eu vou dar, tá 2 homens brigando, aí de repente a esposa de um olha e diz assim: misericórdia, Deus, aquele outro é mais forte, está batendo no meu marido, eu vou lá ajudar. E a esposa fosse ajudar o marido. Isso é lei de Moisés, Deuteronômio. Eu vou lá ajudar o meu marido, e sem querer, na hora de separar os 2, sem querer, acidentalmente, ela pegasse nas partes íntimas daquele homem que estava na briga, mão amputada imediatamente. Quer viver a lei? Porque a lei era um ministério de condenação e morte. E onde era que os fariseus e os escribas estavam sentados? Aonde? Na cadeira de quem? Usando o quê? A lei. Para quê? Para matar as pessoas. Ou vocês não lembram de João 8? Foi pega no ato de? Segundo a lei, essa mulher tem que ser morta. E aí? Então, meus irmãos aqui que querem guardar a lei de Moisés, esqueça. Não, irmão, a lei não é de Moisés, é de Deus. Eu sei que é de Deus, mas Deus deu a Moisés para Israel. Não é para você, não é para a igreja. Para a igreja, Cristo deu a graça e a verdade. Glória a Deus. Que Ele inaugurou no próprio sangue. Aleluia. Porque a lei exigia a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom é presente, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Moisés? Por Cristo? Jesus.
Irmão, se você pecar, você vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. É, pastor, só que o Senhor só leu o versículo 23. Leu o capítulo todo, capítulo 6 de Romanos. É justamente isso que Paulo falou, só que o contrário, você não entendeu. Paulo começa a discorrer falando, gente, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Porque o salário do pecado era a morte, e por isso Cristo morreu, porque ele levou o pecado do céu, como estava profetizado em Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas feridas dele, o povo de Deus, que ali no contexto eram os judeus, foram sarados. E nós que não somos judeus, éramos conhecidos como gentios, fomos aperfeiçoados nele. Glória a Deus. Como eu falei, o que falta é ensinar. Então eles sentavam na cadeira de Moisés para julgar e condenar as pessoas. Você já viu aquele famoso apelo quando o pastor diz assim: quem quer aceitar Jesus? Eu. Mas isso não existe na Bíblia, tá? Não existe apelo. O irmão Elson, aí teve um irmão que chegou aqui, assistiu a mensagem e disse: irmão, o que é que eu faço para fazer parte dessa igreja? Eu falei: você não faz nada, você já é dela, porque você é de Cristo. Não, irmão, é porque eu acredito nessa mensagem, mas existe alguma coisa que claro que eu entendi, né, irmão? É porque na igreja lá eu ia na frente, levantava a mão, tal. Eu falei: eu sei, meu irmão, eu já passei por todo esse processo que você passou. Ir lá na frente, levantar a mão, aceitar Jesus, batizar nas águas, dar o dízimo, comer a Páscoa chamada de Santa Ceia, etc. Tudo isso eu sei. Mas e agora o que é que eu faço? Pronto, agora você só ouve a palavra, crê, você já está perfeito no Senhor. Mas só isso, irmão, porque a graça de Deus não tem mistério, não tem segredo. É você viver agora para Deus. Não é você se tornar um radical religioso. Aí detalhe, você não aceita Jesus, você confessa Ele, é diferente. Quando você confessa esta palavra, o que é confessar? É você verbalizar e expressar aquilo que você acredita dele. Eu acredito, então eu confesso Ele. E confessar Jesus não é, porque na noite que eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus. Não, irmão. Todos os dias eu, irmão Elson, confesso Jesus na minha vida. Porque confessar é manter firme a confissão de fé. Não é confessar uma vez. Porque se fosse só para confessar uma vez, você ia na igreja uma vez, confessava uma vez e o pastor disse: confessou, está salvo. Aí você ia embora. Mas e por que o pastor manda você voltar lá direto? É para manter a confissão, né? É complicado, né, irmão? Mas vamos lá, vamos entender. E aí, geralmente as pessoas dizem assim: porque Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aí Jesus continua, Mateus 11, 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é. Mas Jesus não está chamando alguém lá do mundo, não. Jesus estava falando ali para os discípulos. Porque os discípulos outrora não estavam vivendo em Cristo, eles estavam vivendo debaixo do mandamento de Moisés, sendo conduzido pelos fariseus e pelos escribas. Aonde está escrito isso, irmão? Aqui, aí, Mateus 23, 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos... Eles, porém, nem com o seu dedo querem mover. Nem com o dedo ele quer mover. Mas o que era que eles faziam? Usando a lei, a cadeira de Moisés, atavam os fardos pesados, difícil de suportar. Ô irmão Elcio, e o que é fardo pesado, difícil de suportar? Dentro do contexto da lei, eram as obras da lei, eram as exigências da lei. Ô irmão Elcio, e hoje, o que seria fardos pesados, difícil de suportar? Ô irmão, eu não quero nem entrar nesse mérito, irmão. Eu não quero entrar nesse mérito, porque aí a gente vai passar a manhã toda, teria que ser um congresso. Mas eu vou pincelar, só para você ficar com... não ficar com gostinho na boca. Glória a Deus. Que roda esse bolo. Os atos, fardos pesados hoje, de difícil de suportar, são essas coisas que a liderança religiosa fazem em nome de Deus. Por exemplo, estamos chegando agora ao final do ano.
Na religião, no sistema tradicional, o pastor já deu a ordem. Ninguém viaja porque na virada do ano tem que passar na casa de Deus. E o que tem de gente querendo viajar para visitar a família, porque está de férias, e não podem viajar porque tem medo, porque isso é um fardo pesado, difícil de suportar. Eu já vivi isso, eu sei o que é isso. Minha filha tinha acabado de nascer, eu cheguei, pastor, eu quero levar minha filha para apresentar os meus parentes no interior. Não, porque você é obreiro, tem que romper na casa de Deus. Se é hoje eu dizia, pastor, casa de Deus somos nós, pastor. Deus não habita aqui. Não, tem que passar na casa dele. Pastor, minha esposa está trabalhando, fazendo faculdade, está na luta aí, a gente conseguiu uma folgazinha, a gente precisa viajar. Não, porque vocês têm que dar exemplo. Nem que o pessoal vá embora, mas vocês têm que passar. Aí quando chega no final do ano, tá os obreiros na casa de Deus, bem assim, ó. E o pastor, amém? Aleluia. Só ele está feliz. Eu não estou dizendo quem quer ficar. Eu não estou dizendo que quem quer ficar voluntariamente. Se a pessoa quer ficar, fique. Mas eles obrigam as pessoas a ficarem. Agora é claro que quando passar ali o final do ano, o que é que ele faz, Edmilson? Pega o carrinho dele, se ele tem, que nem todos têm, né? Pega o aviãozinho dele e vai para Las Vegas. Aí ele vai tirar férias e os irmãos voltam a trabalhar o ano todo de novo, para ano que vem de novo romper na casa de Deus. Isso é fardo pesado e difícil de suportar. O que é outro fardo pesado e difícil de suportar? Porque nunca mais você vê no culto. Ei, esse irmão aí atrás, vai no gabinete daqui a pouco. Por que você nunca mais vê na reunião? Ei, irmão, que é isso, irmão? Tem que vir na casa de Deus. E aí começa a usar versículo solto. Cuidado para não perder a tua coroa. Calma, irmão, explique. Cuidado para não perder a tua salvação. Mas como alguém vai perder uma coisa que ganhou de presente? Imagine que eu pego um presente, porque a salvação é graça. Graça quer dizer favor, benevolência, Deus deu. Aí eu pego um presente, dou a alguém. Aí de repente essa pessoa me trata bem, tal. Aí no dia que essa pessoa cismar comigo, eu vou lá e digo, me deu o que eu te dei, não vou dar mais não. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se... Romanos 11, 29 diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não toma de volta. A salvação é eterna, já está dizendo, é eterna, é para todo sempre. Glória a Deus. Mas o jugo, o fardo pesado e difícil de suportar que os religiosos colocam, os representantes aí dos fariseus e saduceus, é que se você não vê no culto, você perde a salvação. Se você não deu o dízimo, está roubando a Deus e o ladrão não vai para o céu, então perdeu a salvação também. Se você não obedeceu o pastor, você desobedeceu a liderança espiritual e tocou no ungido de Deus, e aí você perde também a salvação. O camarada fica confuso, perturbado dentro da chamada igreja. Porque parece que o santo ali é só o líder. Mas isso é por quê, irmão? Falta de quê? Do ensinamento. E a culpa é de quem? O líder é mau caráter, quando ele ensina de propósito, tá? Eu vou abrir aqui uma exceção para aquelas pessoas que aprenderam errado e ensinam errado. Porque não é todo pastor que é mau caráter não, tá, gente? Então, deixo bem claro aqui. Eu conheço pastores, tenho alguns irmãos que são pastores de algumas igrejas. São pessoas do bem, pessoas verdadeiras, pessoas de famílias, pessoas que amam a comunidade. Só que eles ensinam errado, porque por trás deles existe uma cobertura pastoral. Por mais que o Senhor revele para ele como que é, eles se sentem no dever de se sujeitar àquela cobertura pastoral, mesmo sabendo que aquela cobertura pastoral está equivocada. Eu digo isso porque já veio um aqui dentro, um pastor, e olhou para mim e disse, olha, eu não entendia muita coisa que você pregava, mas eu comecei a assistir no YouTube, e hoje eu entendo muita coisa que você prega. Só que eu não posso sair, deixar aquilo que eu sigo, porque existe lá uma direção. E com muito respeito ao irmão, direção não de Deus, direção de homem.
Como eu não estou preso a homem, como disse o apóstolo Paulo, se é para servir ao homem, eu fui chamado para servir a Cristo. Porque se é para servir ao homem, eu não sou servo de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 10. Eu não estou aqui para agradar o homem, porque se eu agrado o homem, eu não agrado a Cristo. E vou mais, se eu agrado a mim mesmo, eu não agrado a Cristo, porque para agradar a mim mesmo, eu teria que falar coisa aqui para me beneficiar, principalmente quando se tratasse de dinheiro. Principalmente quando se tratasse de sacrifício. Porque qual é o pastor que quer largar isso? E eu sei disso, que tem muitos que ouvem as nossas mensagens, crê na mensagem, mas ele não pode abandonar o salário da igreja dele, ele não pode deixar a casa pastoral que ele recebeu, ele não pode abandonar o cargo porque ele é preso em um cargo. Quantas pessoas chegaram aqui e disseram assim: mas aqui eu vou ser mais um que vou ouvir a palavra da graça, e lá eu sou missionário. Eu falei: então volte para a tua missão enganosa. Você não faz parte dos discípulos, faz parte da multidão. E quem faz parte da multidão só quer pão, benefícios. Eles, porém, mandam, mas eles não fazem, não querem mover nem com o dedo. João capítulo 8, versículo 3 e 4 diz assim: olha lá, olha eles de novo aí na área. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Agora eu pergunto aqui para os abençoados que querem guardar a lei. Um exemplo, né? Vamos supor que um pastor que manda as pessoas guardar a lei de Moisés. E há esses casos aí, não sejamos hipócritas, há esses casos aí. Vamos supor que esse pastor, ele descobre que a esposa dele traiu ele. Vocês sabem que há esses casos por aí. Ele ensina que tem que guardar a lei de Deus, ou a lei de Moisés. A minha pergunta é: será que ele coloca a esposa dele que adulterou, que traiu, no meio da comunidade para a comunidade taca pedra? Não. Então ele é um hipócrita, fariseu, porque ele manda fazer, mas ele não. Irmão, mas é porque Jesus Cristo anulou isso. Interessante, Jesus anulou isso, mas não anulou aquilo? E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em ato de adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, olha, eles não consideravam Jesus mestre, mas eles para pegar Jesus, né? Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Só tem um porém. Na lei de Moisés, lá em Deuteronômio, quando a mulher era pega no ato de adultério, ela estava adulterando sozinha? Aí era levado o homem diante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote dava a sentença. Era a lei de Deus para Israel, apedreja. E o casal era apedrejado. Agora, por que aqui não levaram o homem? Porque a intenção não era cumprir a lei, a intenção era pegar Jesus. Que na verdade eles não estavam nem aí se queria, eles não queriam apedrejar aquela mulher, porque eles não viviam a lei. Se eles de fato vivessem a lei, eles poderiam até dizer: não, nós vamos apedrejar porque a gente vive a lei. Primeiro que se eles quisessem cumprir a lei, eles nem teriam levado a Jesus, eles mesmos apedrejavam. Eles estavam guardados debaixo da lei, dizia: não, a lei diz o quê? Foi pego em ato de adultério, apedreja. Então eles mesmos apedrejavam. Mas por que ele foi levar para Jesus? Justamente na hora que Jesus estava ensinando para as pessoas. Porque eles queriam expor Jesus ao ridículo. Eles queriam apedrejar era Jesus e não a mulher. E aí eles levaram só a mulher, bonitinho, cadê o homem? Que eram os dois, pela lei. Aí eles disseram: olha, ela foi pegada no ato de adultério. E aí, meus irmãos, vocês querem guardar a lei? Glória a Deus. João 8, 5 e 6. Por favor, vocês têm Bíblia. Mas depois ele vem dizer: o irmão está distorcendo a leitura. Eu não estou distorcendo nada. Eu não estou forçando a interpretação, eu só estou lendo. Eu não estou forçando nada. Você tem Bíblia, leia você. João está na sua Bíblia também. Tem na Bíblia do pastor, do padre, do apóstolo, do que se diz profeta. Tem na Bíblia de todo mundo.
João, capítulo 8, versículos 5 e 6. E aonde? E na lei nos mandou quem? Moisés. É por isso que Mateus 23, os escribas e os fariseus estavam sentados aonde? Na cadeira de quem? Ou seja, usando a justiça da lei para apedrejar, para matar, porque a lei era um ministério de condenação e... Aí eles levaram a mulher, mais claro do que isso, meu irmão, só água cristalina, né? E levaram a mulher e eles disseram, na lei, é a lei de Moisés, tá? Na lei, nos mandou Moisés, tá? Moisés já tinha morrido, mas a lei ainda vigorava. Na lei, e Jesus estava cumprindo a lei, tá? Na lei, nos mandou Moisés que as tais, seja o quê? Só que eles não falaram para Jesus como está na lei. Tinha que ser os tais, né? Porque cadê o homem? Não estava aqui. Tu, pois, o que dizes? Olha a malícia. De vez em quando eu recebo umas perguntas maliciosas. Irmão, essa guerra lá em Israel, eu estou achando que é o fim do mundo, irmão. O que é que o Senhor diz? O que é que eu digo? Que sempre existiu guerra, sempre vai existir guerra, irmão. A guerra que está acontecendo na Rússia e Ucrânia era o fim do mundo. Aí já esqueceu da Rússia e Ucrânia, agora é Israel. Sempre vai existir guerra, irmão. A guerra que Jesus falou e profetizou em Mateus 24, e o fim do tempo pactual já aconteceu em 70 AD. Mas o povo não entende, aí fica jogando para um futuro, chamados futuristas, jogando tudo para frente sem entender o assunto. E tu o que dizes? Olha aí os filhos de Deus se reencontrando aí, ó, os espíritos revestidos de carne. Viu como é boa a reunião? A irmã agora que reconheceu a amiga, a irmã, né? Boa glória. Olha lá. E tu o que dizes? E isto diziam eles, tentando, para que tivessem do que acusar. Eles queriam acusar quem? Agora engraçado, eles usaram o que para tentar Jesus? Oh, glória! Nós temos uma mensagem aqui no canal e eu recomendo. O diabo no deserto, a lei que tentou Jesus na carne. É forte. Porque a palavra diabo quer dizer acusador. A palavra diabo quer dizer acusador, não está falando de um ser espiritual, está falando de um objetivo. É um adjetivo, melhor dizendo, perdoe. E Jesus foi ser tentado no deserto pelo diabo. E o que foi que eles usaram aqui para acusar Jesus? A lei era de quem? De Deus, que Deus deu a Moisés. Aí o que foi que o tentador fez? Meus irmãos, as coisas vêm clareando assim na mente, assim, isso é, como diz um pregador, isso é forte, igreja. E qual foi a tentação lá no deserto? O tentador se manifestou para Jesus e disse, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em mãe. Aí o que foi que Jesus fez para retrucar ou refutar? Está nem só de pão viverá homem. Jesus usa a própria lei para refutar a lei que o acusava. Eles usaram a própria lei para acusar Jesus. Então, na verdade, a mulher aqui pega em ato de adultério, foi o quê? Um bode expiatório. Eu vou usar esta mulher como um bode expiatório, porque o meu objetivo é apedrejar Jesus. Eu vou usar o irmão Elcio como um bode expiatório, dizer que ele é um enganador, dizer que ele é um falso profeta, porque o meu objetivo aqui é falar com que as pessoas não assistam essas mensagens, porque se as pessoas assistirem essas mensagens, essas pessoas vão se libertar. E é como um pastor ligou para mim e disse assim, por que você está ensinando as pessoas a não dar dízimo? Fique na sua. Eu digo, tá bom, certo. E aí me cancelaram, me bloquearam. Diga para você mesmo, não fala para o teu irmão não, diga para você mesmo, nada pode me calar. É para você mesmo. Fala para o seu irmão não, para não ficar aquela coisa, olha para o teu irmão que está do teu lado. Não, é para você mesmo, na tua consciência, nada pode te calar, irmão.
fale a verdade a tempo e a fora de tempo. Disse Paulo, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Então eles fizeram isso tentando acusar Jesus. Mas Jesus... Epa, aqui agora é forte, de novo, ó. Ô irmão, eu vim aqui hoje para receber uma revelação de Deus. E o que é isso aqui? Ah, irmão, mas não é assim não. Revelação que eu estou acostumado, irmão, é eu chegar e sentar e Deus usar o vaso e dizer: ei, você lá atrás de camisa vermelha, de óculos, Deus manda te dizer, Deus está revelando. Não é isso não, irmão. Revelação de Deus não tem nada a ver com essa adivinhação não, irmão. Revelação de Deus é Deus revelar a sua palavra e você compreender a palavra. Isso que é a revelação de Deus. Glória a Deus. Olha lá. Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo aonde? Na terra. Diga aí, terra! Vocês me deixam, esse daqui tá animado hoje, hein? Ô meu pai, não posso nem dar risada direito. Glória a Deus, Pai. Tem um povo aí que gosta dessa frase, dessa expressão, né? Engraçado, abençoados, que é algo tão natural que as pessoas começam a falar, que as pessoas que falam isso pensam que está falando língua estranha, você sabia? Eu estava olhando uma mensagem de um apóstolo em uma rede social, que ele prega e só fica falando terra, terra, e o povo achando que ele estava falando língua estranha. Não, ele só estava falando terra. Tem um em Feira de Santana que conhece. Terra! O povo acha que ele está falando ali língua estranha. Não, não tem nada a ver não, irmão. É só uma expressão religiosa. Então o povo começa a juntar essas frases. Labassúria, que, como diz o irmão Geraldo, creme craque samambaia, terra. Me veio a memória agora de uma denominação. Vocês vão dar risada, né? Veio a memória agora uma denominação que eu fazia parte. Verdade, viu? Verdade. Eu fiz parte de uma denominação pentecostal e tinha uma irmã que ela fazia alguns trabalhos para ajudar na manutenção do templo. E ela vendia pastel, ela vendia acarajé, ela vendia abará. Viu aí? Ela vendia umas coisas para ajudar ali e tal, no negócio de jovem, aquela coisa. Não vou falar cidade não, mas eu fiz parte dessa congregação. E uma vez estava tendo culto, terminou a reunião e a irmã estava vendendo acarajé e abará. Só que o acarajé acabou. Ela, para não levar o abará para casa, começou a falar lá fora. Abará baixou, abará baixou, abará baixou, abará baixou. E aí o povo já começou a entender que ela estava falando em língua de anjo. Não, era só o abará que tinha baixado. Estava na promoção. O abará baixou, nada demais. Gente, para você, não é que a irmã estava inventando. Ela estava dizendo que o abará tinha baixado. O abará baixou, irmão, o abará baixou. Mas o povo começou a achar que ela estava falando em língua. Olha a mente das pessoas. Aí Jesus, inclinando-se a cabeça, começou a escrever com o dedo na terra. Deus levou Moisés aonde? No monte. Lá no monte ele escreveu com o dedo na pedra os mandamentos para Israel. Quem não cumprisse ou quem não se sujeitasse àqueles mandamentos, até porque eles não podiam cumprir, mas tinha que se sujeitar. O que é se sujeitar, irmão? Ô irmão Elcio, eu sou falho, eu não sou perfeito, mas eu vou me esforçar para agradar a Deus, amém? Então o povo de Israel era assim. Não é que o povo conseguia cumprir a lei, ninguém conseguia cumprir a lei, que era 613 ordenanças, ninguém conseguia cumprir. Mas os verdadeiros, os judeus autênticos, que queriam guardar a aliança, eles se esforçavam para cumprir a lei. Havia pecado que era para a morte. Aí João disse lá na sua carta: olha irmão, há pecado que é pecado para... E por isso eu digo que vocês não devem orar, porque é pecado para a morte. Se orar ou se não orar, vai morrer. Segundo o ponto de vista da lei. Um exemplo, o adultério. Você podia morrer orando pela pessoa que adulterou, mas segundo a lei tinha que ser apedrejada. Não adiantava orar. Aí João disse: há pecado, porém, que não é para... Aí por esses vocês podem orar. Ou seja, na lei havia pecado que era para a morte e havia pecado que não era digno de morte. Então os judeus, eles tentavam guardar a lei para não cometer esses tipos de pecado da lei, para serem mortos, apedrejados, etc, etc, sentenciado e condenado à morte.
Então, Deus escreveu lá com o dedo na pedra e mandou aquela lei para o povo judeu. Quem não cumpria aquela lei, ou quem não se esforçasse para cumprir aquela lei, era o quê? Transgressor. E aí que vem a classificação do pecado da lei. Pecado é transgredir uma lei. Você vai passar ali com o carro, com a moto, tem lá uma sinaleira, deu sinal vermelho, existe uma lei de... Se você passar, você cometeu uma infração, vai ser punido pela lei. A lei de Moisés era isso, era um limitador de atitudes carnais que freava as pessoas. Mas quem não se sujeitava a essa lei era digno de morte, porque pecava, transgredia essa lei. Então, Deus escreveu com o dedo na pedra lá e mandou Moisés aplicar. Quando chega aqui, os fariseus e os judeus, os fariseus e os escribas acusam aquela mulher, mas na verdade queria acusar a Jesus. Aí Jesus inclina sobre a terra e começa a escrever. A pergunta é, o que foi que Jesus escreveu aí? Ninguém sabe, porque não tem um contexto, né? Se a gente for continuar aqui o versículo 7, 8, 9, não diz o que foi que Jesus escreveu. Mas o texto diz que ele se inclinou na terra e começou a escrever. Vamos entender o que foi que ele escreveu? Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de quem? Israel. Todos aqueles que te deixam serão o quê? Os que se apartam de mim, de Deus, serão escritos sobre, porque abandonaram a fonte das... Agora você entendeu? Agora você entendeu o que foi que Jesus escreveu sobre a terra? Isso é revelação bíblica, não é revelação de pastor. O que Jesus escreveu sobre a terra foram justamente o nome, que ele sabia o nome de todos, o nome daqueles que se apartaram dele. Quem já tinha ouvido isso aqui, ouvido isso aqui? Talvez alguém já leu, mas leu fora de contexto. É o que eu sempre falo, abençoado. A Bíblia, ela tem um contexto, sabe? É uma junção. Você lê o Antigo Pacto, você entende a graça. Mas eu não posso chegar aqui e fazer uma doutrina no Velho Testamento se eu não for lá no Novo Testamento, que Jesus falou, que Paulo falou, para interpretar e passar para você. É por isso que eu fui enganado durante 18 anos da minha vida. Porque leio uma Bíblia, eu li a Bíblia umas 3 vezes, até a genealogia o pastor obrigava eu a ler. E porque Jacó descendeu de não sei quem, porque de Esaú de não sei quem, mas não aprendia. Mas quando Deus abre a tua mente, você começa a entender umas coisas aqui que lá na religião você não entende, e ninguém tem paciência para ensinar. Sabe por quê? Porque o ensinamento liberta, e quando as pessoas se libertam, não gera lucro para aquele que está querendo oprimir. Você sabe porque pega você, um exemplo, pega seu carro, aí sua habilitação está vencida, o seu documento venceu o IPVA, e eles param o guincho e jogam o carro em cima e carregam para o pátio? Porque a gente não conhece as leis, que não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Mas a gente não conhece a lei, deixa levar para o pátio, e chega lá diária, ó. E quando você não consegue pagar para tirar seu carrinho, eles colocam para leiloar. E até a chave, que não pode pela lei de trânsito tomar a tua chave. Mas eles tomam, porque para fazer uma chave codificada vai pagar no mínimo 800 conto. E como eles querem leiloar o carro, se você não for buscar, ele já tem a chave lá, de leilão, mas já tem a chave aqui, tem tudo, porque já tomou da pessoa que não tem conhecimento. Misericórdia, meu Deus. Mesma coisa os pastores, os líderes religiosos de um modo geral, fazem com as pessoas que não têm conhecimento. Traga, sacrifica, é para Deus, é a fogueira de Isaac, é não sei o que, e é a rosa do puxamento, e é isso, e é... Os que se apartam de mim serão escritos sobre... Olha Jesus escrevendo aí com o dedinho sobre a terra. Deus escreveu a lei com o dedo na pedra. Agora Jesus está, escrevendo na terra o nome daquele que se aparta desse Deus que escreveu
o mandamento para Israel. Eles usando a lei para pegar o próprio Jesus, e Jesus usando a lei para dizer: não sou eu que condeno vocês. Quem condena vocês é a lei. Quem condena vocês é Lembra de quando eles saíram e Jesus olhou para a mulher que ficou sozinha e disse assim: cadê os teus? Acusar. E por que eles estavam acusando? Porque eles estavam usando a lei de Moisés. Porque ele estava sentado na cadeira de Moisés. Aí Jesus disse: cadê os teus acusadores? A mulher disse assim: foram embora. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: agora eu vou te acusar. Segundo a lei de Moisés, agora eu vou te matar. Jesus falou isso? Não. Jesus disse o quê? Vá e não peques. Cadê os acusadores? Já foram. Aí Jesus disse: nem eu te condeno. Vá embora e não peque mais. Agora a pergunta é: por que Jesus mandou aquela mulher embora e não pecar mais? Porque na próxima vez os fariseus não iam levar para Jesus. Eles iam usar a lei e iam matar aquela mulher. Aí Jesus disse: vá embora e não cometa mais isso que você cometeu, porque na próxima eles não vêm me procurar, eles vão matar você. Aí aqui para nós, você acha que aquela mulher voltou para aquela vida? Claro que não, irmão. Aquela mulher se converteu. Lembra daquela outra mulher samaritana? Quando Jesus disse: eu tenho água viva para te dar, que vai jorrar dentro de você. Aí a mulher disse assim: me dá dessa água para que eu nunca mais volte aqui tirar a água desse poço aí, esse poço religioso. E a religião é isso, é um poço. Aí Jesus disse: a água que eu te der vai jorrar dentro de você. O que era a água? Era o conhecimento de Deus. Era o Espírito que iria manifestar a graça para aquela mulher. Desculpe. E aquela mulher correu para Samaria, chegou lá, o que foi que aquela mulher fez? Primeiro que ela disse assim, Jesus disse: cadê teu marido? Jesus sabia. Ela disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem. Tu já teve? E o que tu tem agora também não é? Traduzindo, aquela mulher estava na mesma condição da mulher de João 8, em adultério. Pela lei, aquela mulher tinha que ser apedrejada. Aí Jesus disse: olha, tu disse bem, tu tivesse 5, o que tu tem agora não é teu, é emprestado. Aquela mulher deixou aquela vida, voltou para Samaria e começou a anunciar que ela encontrou o Messias Salvador. Ela foi transformada, amém, irmão? Amém. Então eles abandonaram a fonte de água viva aqui, ó. Porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas. Então o Senhor é a fonte das águas vivas. E aquela mulher, em João capítulo 4, ela bebeu dessa água. Ela não abandonou o Senhor. Então isso era a lei de Moisés. O trono da lei de Moisés era condenação, condenava as pessoas, acusava as pessoas. E eles usaram a própria lei para condenar Jesus. Só que não puderam condenar porque Jesus veio justamente cumprir. E ele cumpriu, diga-se de passagem, o ápice mais importante da lei, que era dar a própria vida. Era o cordeiro perfeito que ia ser sacrificado. João o quê? Olha o que Jesus disse: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o há um quem vos acusa, Satanás. Quem é? Moisés. Irmão, estou achando que o Senhor escreveu essa Bíblia aí. Pega na sua aí, olha. Ah, irmão, isso aí o Senhor que escreveu. Vai, pega aí a Bíblia que você tem, olha aí. João 5,45. Lê o que foi que Jesus falou, não é o que eu disse, é o que Jesus disse. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperai. As pessoas estavam esperando em Moisés, ou seja, usando a lei de Moisés para se justificar. E o que foi que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9? Paulo disse, Efésios 2, 8 e 9. Paulo disse: pela graça sois? Por meio da? Isto não vem de? É um dom de? Versículo 9. Não vem das obras. Obras de quê? Da lei de Moisés. Para que ninguém se glorie. É porque eu faço a obra. É porque eu faço a obra de Deus pela lei. Não. Salvação é pela graça. Favor de Deus.
Aí Jesus disse: eu não acuso vocês perante Deus. Não, porque Jesus não veio acusar não, irmão. Eu não acuso vocês perante o Pai. Eu não acuso vocês perante Deus. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Ou seja, o mesmo Moisés que acusa foi o que eles usaram para acusar Jesus e para acusar aquela mulher pega em ato de adultério. E é o mesmo Moisés que os pastores usam hoje para acusar a igreja. Você está debaixo de pecado, você é uma ovelha negra, você é um bode, tem que se tornar ovelha. Aí começa a acusar a igreja. Como a igreja não tem conhecimento, a igreja nunca se liberta, se vê sempre em pecado, em defeito. Mas irmão, se eu não sou falho, eu não sou pecador, eu não erro. Como erra, irmão? Como nós erramos? Nós falhamos. Mas a nossa falha e o nosso erro não redunda em perdição eterna, não. Quando nós erramos, nós somos disciplinados pelo Pai. O Pai ensina, o Pai corrige. Minha filha está ali, ela erra. E quando ela erra, eu vou lá, puxo a orelha. Às vezes eu dou uma palmadinha. Porque eu amo minha filha, então eu quero corrigir minha filha. Quando eu erro, o Papai do céu me corrige, mas Ele não tira a minha salvação. Porque a salvação não é pelo que eu fiz, é pelo que Ele quis fazer. É graça. Glória a Deus. Lembra do filho pródigo? Um ficou em casa e o outro foi gastar com as meretrizes. Lá ele desejou comer ração de porco, ninguém deu. O que foi que ele fez? Ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, ele tinha perdido o pai? O pai fez o quê? Estava como? Esperando ele, ainda fez uma festa. Então Deus não rejeita essa conversa de você ter saído da igreja e voltar e reconciliar, não existe. Isso é só coisa da mente do religioso. Independente se você está reunido em uma igreja, aqui, ali, ou você deixou de ir em uma chamada igreja, se você é filho de Deus, você continua sendo filho de Deus. Agora a questão é, você está agradando ao Pai ou você está em desobediência ao Pai? E isso não inclui você estar em um lugar físico, porque não define ser de Deus porque você está aqui. Ser de Deus é quem é no Espírito. Porque Romanos capítulo 8, versículo 16, diz que o mesmo Espírito testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ah, irmão. Glória! Água, Pai! Aleluia! É o Espírito que testifica, não é o pastor que vem, pega ali um papel, o irmão aceitou Jesus, ele agora é filho de Deus. O irmão se desviou, ele agora é filho do diabo. O irmão veio de novo, aceitou de novo. Jesus, reescreve o nome do irmão de novo. Está brincando com Cristo? Meu nome deve ter mais de 50. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperam. Então a lei de Moisés acusava. Alguém pode perguntar, irmão Elson, mas aí tem um engano agora. Irmão Elson, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que quer pegar a gente igual tentaram pegar Jesus, irmão. Tem gente que assiste essa mensagem aqui, né, irmão Cunha? Falei seu nome, né, irmão? Me perdoe. Tem gente que assiste essa mensagem, pega a nossa mensagem, chega lá na igreja deles, de onde alguns irmãos saíram, corta a nossa mensagem, mostra apenas o que eles querem e começa a nos acusar. Olha o que eles estão pregando aí, ó. Olha aí, estão dizendo que é todo mundo santo, todo mundo perfeito. E jogando as pessoas contra, não contra Elcio, mas contra o entendimento de Cristo. E detalhe, quando esses homens pegam o microfone, sabe o que é que eles dizem? Eu sou um homem de Deus. Meu homem de Deus? Você é um mentiroso, malicioso fariseu. Eles cortam as nossas mensagens e usam. É por isso que eu digo sempre, tome cuidado. A gente às vezes cai em alguma cilada. Existe muito fake news aí nas redes sociais. Você vê um videozinho curto e pensa que é aquilo mesmo. Outro dia mandaram um vídeo para mim de um monte de gente correndo e o povo dizendo, lá na Antioquia, o povo correndo para receber Jesus. E aquele povo correndo em um estádio, em alguma coisa. E aí o crente colocou lá e um monte de gente, glória a Deus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E aquela multidão na Antioquia, todo mundo correndo na África. E lá vai para aceitar Jesus. Eu olhei o vídeo, o irmão me mandou. Eu já fiquei desconfiado. Aí depois eu fui ver a fonte. Era uma festa, o povo querendo correr para ver o cantor. Mas os crentes, não, é para aceitar Jesus. Então eles fazem isso. Para tentar nos acusar, eles pegam aqui, ó. É o exemplo que eu quero dar. Como assim, irmão Elcio? Como é que Jesus disse isso que Moisés acusava eles? Se aqui Moisés não existia mais. Moisés já tinha morrido há meio mundo de ano, irmão. Tá vendo que tu é um mentiroso? Então eu sou mentiroso, é? Porque quem falou foi Jesus, não fui eu.
Moisés já tinha morrido, irmão. Que tanto é que Josué... Aí começa a pregar a Bíblia, né? Porque Josué assumiu o ministério de Moisés e tal. Moisés, irmão, nem na terra prometida de Canaã entrou. Hã? Irmão, mas quando Jesus fala aqui que é Moisés, era a lei. A lei de Moisés estava em vigor ainda. Hã? Você lembra daquele líder religioso? Qualquer um aí, qualquer um. Eu estou dando só um exemplo. Lembra daquele líder religioso que fundou aquela instituição religiosa, X ou Y? Quem lembra? Ele já morreu. Ele já morreu. É? Mas e a tradição não continua? Continua. Lembra de um pastor pentecostal, os missionários, eu vou dar um exemplo desse, que vieram lá acho que em Manaus, né? Amazonas, não sei, Belém, né? Tal. Eu vou falar dessa. Lembra que eles fundaram a igreja X, não vou dar nome aqui? Eles morreram, cadê eles? Eles estão aqui? Mas quando se lembram desse movimento, dessa doutrina, lembra de quem? Deles! Você lembra daquele povo que as irmãs, né? Aí tu conhece, né? Vocês conhecem, né? As irmãs que usam o véu, lembra? Quem foi o fundador? Um italiano, não foi? Foi um italiano, ele morreu. E por que o povo continua usando o véu? Porque ele morreu, mas o seu legado ficou. Lembra daquele outro que já morreu e todo mundo continua fazendo igual? Porque é tradição. Cadê aquela mulher que é chamada de profetisa, que diz que Jesus é Miguel? Cadê? Ela já morreu. Mas o povo segue mais ela do que Cristo. Porque não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, aquilo outro. Aquele homem que morreu, que foi evangélico, que saiu da Batista e foi para a Presbiteriana, que saiu de lá e fundou a Torre de Vigília. E depois ele morreu e o sucessor dele criou o TJ e não pode doar sangue. Cadê? Eles morreram. Mas e por que o povo continua a mesma coisa? Porque o povo não está seguindo a Cristo, o povo é multidão. Segue a homens. Aí Moisés era esse personagem forte no Antigo Testamento, onde as pessoas não estavam seguindo a Cristo, estavam seguindo a quem? Moisés. Aí Deus disse, Jesus disse, eu não acuso vocês, quem acusa vocês é Moisés, a lei. E aqui eu vou citar 2 versículos, está em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 e 9, que diz, porque se o ministério da condenação foi glorioso, 7, porque se o ministério da morte veio em glória, 9, então a lei de Moisés era um ministério de condenação e era Moisés que acusava, ou seja, a lei de Moisés condenava o povo. Cadê, irmão Elson? Vamos lá? Vamos lá? Então isso é o trono da lei que condena, é o trono da lei que mostra a pessoa no pecado. E o trono da graça de Deus? Como é que é esse negócio aí? Olha aí, ó, 3:19 Romanos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada. E todo mundo o quê? Seja o quê? Diante de quem? Diante de Deus. Quem está vivendo debaixo da lei está em condenação, maldição, embora a lei não vigore mais. 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei só dava conhecimento de pecado. A minha pergunta é, vocês querem viver a obra da lei? Não. Já passei do horário aqui, mas me suporte aí, está acabando já, tá? Vamos lá. Não vai sair ninguém com fome, tem um lanchinho ali, dá para segurar até em casa. A lei dá conhecimento do pecado, irmão. A lei não justificava ninguém. Romanos capítulo 8, versículo 3. Olha o que disse Jesus, disse Paulo, o que Cristo fez. Disse Paulo, Romanos 8, 3. Porquanto o que era impossível a quê? A lei. Como que é impossível e o homem diz que é possível? Porque nós usamos a expressão que diz assim, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas aqui o próprio Paulo, pelo Espírito, está dizendo que pela lei é impossível. Olha lá. Porquanto o que era impossível, era passado, porque a lei não vigorava mais. Porque o que era impossível, a lei, visto como estava enferma, doente, pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança de quê? Do pecado. Ele vem em semelhança de pecado. Ele não pecou, mas ele levou o pecado do povo na sua carne. Em semelhança da carne e do pecado,
pelo pecado, o que foi que ele fez? Condenou o pecador. Condenou o pecador? Não. Ele condenou o quê? O pecado. Na onde? Na carne. Então o pecado, eu só estou lendo, irmão. O pecado está condenado na carne. Ou seja, o pecado que está condenado na carne, ele não pode mais tirar aquilo que Deus te deu, porque Cristo condenou esse pecado. Ele não condenou o pecador, ele condenou o pecado. A palavra condenar quer dizer também abolir. Ele tirou, ele arrancou o pecado. Ele tirou o pecado do seu povo. Por isso que Paulo disse: fostes comprado com bom é sangue, preço de sangue. Foste comprado por bom preço. Não vos façais escravos de homens, de pastores, de líderes, porque ele comprou o seu povo. Ele condenou o pecado na carne, ou seja, na cruz, quando ele declarou, João 19:30, tetelestai, ele disse: está consumado, acabou, eu cumpri a lei. Mas o povo, não, porque tem que viver a lei. Vai! Olha lá, Romanos 8:4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, disse Paulo, que não andamos segundo, mas segundo, andar segundo a carne aqui, ó, era andar segundo a lei. Andar segundo o Espírito aqui, ó, é andar segundo a graça de Deus. Agora nós andamos agora segundo o Espírito. E segundo o Espírito, não há condenação, porque a condenação só havia na lei. Cadê, irmão Elson? Calma, vou ler. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo sendo... Vocês entenderam? Porque naquilo mesmo que ele foi... A minha pergunta mais uma vez é: cadê o diabo de Mateus 4? Quem era? Porque eu tô falando de um personagem, eu tenho que mostrar quem era ele. Cadê o diabo de Mateus 4? Quem era o diabo que acusava Jesus em Mateus 4? Claro, a tradução latina pegou e colocou como um ser espiritual e desenhou um bicho. Se perguntar hoje para um crente como é o diabo, o crente vai dizer logo: 2 chifres com rabo de flecha. Aí, ó. O crente vai dizer logo: o diabo é aquele ser que tem um tridente na mão, não é isso? Avermelhado, parecendo um torcedor do Vitória, do Flamengo. É aquele bicho forte, e ele está lá no inferno. Não, irmão, isso aí foi invenção greco-romana. Pegaram lá, ó, na Grécia tem um deus chamado Poseidon, deus das águas, que é um homem forte, né? Com rabo de sereia, que tem um tridente, que tem até um filme, né? Aquaman, tem um filme aí. E aí pegaram aquele deus da Grécia, da mitologia grega. Aí os romanos, com sabedoria para prender o povo de Deus, fizeram uma adaptação. Vamos tirar o rabo de sereia e vamos colocar um rabo de serpente. E vamos colocar um tridente e dizer que é o Satanás. Não, irmão. Quem acusava Jesus no deserto era a própria lei, na carne de Jesus, condenando Jesus. Olha lá. Porque naquilo mesmo que ele mesmo sendo tentado. Então, em que ele foi tentado? Na carne. Ele foi tentado na sua humanidade. O tentador era a consciência dele. Uma coisa vocês têm que entender: Jesus era 100% homem, 100% Deus no Espírito. O Espírito era Deus. Mas Jesus de Nazaré, 100% homem, nasceu de uma mulher. Gálatas 4:4. Nasceu sob a lei, debaixo do ministério de condenação. Então Jesus era 100% homem. Quando ele é levado pelo próprio Deus no deserto para ser tentado. A tentação de Jesus era na consciência de Jesus. Tu és mesmo filho de Deus? Tu vai suportar isso aí? Jesus, ele entrou em êxtase. Jesus era 100% homem, na carne. E ele se viu no cume do templo. Se lança daqui abaixo, suicídio. Quem suicida não vê o reino. Se lança daqui abaixo, porque está escrito. Está escrito aonde? Fala para mim aí, fala. Onde é que está escrito que aos teus anjos dará ordem a meu favor? Vocês sabem que vocês já leram as 7 vezes na igreja, que eu tô ligado. Vocês sabem, não me envergonhe não. Salmo 91:7. Porque aos teus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem. Então a tentação de Jesus era na carne e a lei ali, ó.
lança-te daqui abaixo, porque, ó a tentação, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, a respeito de Jesus, não é a seu, não é o meu, é a respeito de Jesus. Aí Jesus também usa a própria lei, também está escrito, não tentarás o Senhor, naquilo que ele mesmo foi tentado. Quer ver uma tentação aqui na graça de Deus? Quer ver uma tentação na graça de Deus? Como assim, irmão Elcio? Agora tu pirou. Quer ver uma tentação na graça de Deus? Disse Paulo na carta aos Coríntios: tudo é lícito. Olha a tentação aí. Meu irmão, Paulo disse que tudo é lícito. Tentação. Ah, então eu posso aprontar, eu posso fazer acontecer, mas nem tudo é lícito. Resposta de Cristo para a tua vida. Tudo é lícito. Isso é uma tentação, tudo é lícito. Eu posso tudo, eu vou fazer tudo, porque na minha vida mando eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu não tenho pastor na minha vida, eu sou templo e morada do Espírito, tudo é lícito. Vai, camarada, vai. Nem tudo convém, meu irmão. Quem planta, colhe. Cadê meu controle aqui? Porque naquilo que ele mesmo foi tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Assim como ele padeceu tentação na carne, ele pode socorrer você, pode me socorrer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, disse Paulo: não há tentação sobre vós, senão humana, mas com a tentação ele também dará o escape, para que possais suportar. Tentação é aqui, ó, irmão, humana, não tem nada de tentação espiritual, é humana. É o direito de decisão. Você pode fazer o certo e opta por fazer o errado, quebra a cara. Não perde a salvação. Quem é filho não perde. Quem é filho não perde, mas sofre. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Somos fracos. Compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, quantos? Que como nós, viu que ele estava na mesma situação de homem, dizendo Paulo, porque como nós, em tudo ele foi, mas sem pecado. Como quem? Como nós. Então a mesma tentação que Jesus passou, corta para mim, você passa. Como assim, irmão? Você passa. Porque Jesus foi tentado na carne. Aí, infelizmente, ficam os nossos irmãos aí. Uma barata voa dentro de casa, 3 horas da manhã. Está repreendido, Satanás, capeta. O repórter vai fazer uma reportagem com a moça. A moça começa da terra dizendo que é o espírito mau que está ali. Que isso, irmão? Ainda manda Jeová queimar a bichinha. Pisa na cabeça. 16. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono de quê? Não é mais o trono da lei, que é o trono da lei condena, a cadeira da lei condena, ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia, e achar o quê? Graça, por favor, a fim de sermos ajudados em tempo, no momento, no tempo oportuno, que você diz, não dá mais, não tem jeito, a graça de Deus te basta. Amém. Glória a Deus. Tá difícil, irmão. Tá difícil, irmão, tá difícil. Eu estou sendo tentado. E Paulo orava 3 vezes: tira de mim esse espinho, eu não aguento mais. E Cristo disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E aí Paulo disse: de muito boa vontade me gloriarei nas minhas injúrias, nas minhas perseguições, nas minhas fraquezas, nas minhas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu penso que eu estou fraco, então é que eu sou forte. Em quem? Na igreja? Nele. 22, Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, e coração aqui é a mente, em ter a certeza de fé, sem dúvida, tendo os corações purificados da má
Consciência está no coração, o órgão que bombeia o sangue, ou na mente? Na mente, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água. A água do batismo agora vai me curar, vai curar nada. A água limpa, que restaura, que cura, que lava, é a água da palavra de Deus. Ele disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho. Romanos 5:20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou o quê? A minha pergunta é: você está na lei ou está na graça? Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Por quê? Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você não está debaixo da lei, debaixo da graça. Debaixo da graça não tem pecado dominando você. Efésios 5, 26 e 27, nós encerramos. Calma, já acabei. Efésios 5, 26 e 27. Para santificar. Aí o pastor disse que a igreja tem pecado. Para santificar, purificando-a com a lavagem do batismo nas águas. Não. Purificando-a com a lavagem da água pela... Para quê? O propósito? Para apresentar a si mesmo. Igreja. Como? Gloriosa. É porque o pastor disse que a igreja é pecadora. Igreja gloriosa, sem nem ruga, nem coisa, mas santa. Diga santa. A igreja de Cristo é santa e irrepreensível. Graça e paz.